Essa noite vou compartilhar algo que está em meu coração e que já há um tempo que venho compartilhando algo em essa mesma linha, não? Que é uma vida em plenitude, desde a perspectiva de Deus. Às vezes, e atualmente, muita gente está falando sobre plenitude, ter uma vida plena, como ser pleno, como conquistar a plenitude, pero a palavra de Deus é muito clara que a plenitude tu não vais encontrar em qualquer sítio. Só há um lugar para tu encontrar, para ser verdadeiramente pleno. Pero para começar a falar de plenitude, não há como falar de plenitude sem antes não pensarmos o significado da palavra. E a Real Academia Espanhola nos dizem que ser pleno é totalidade, integridade, completo ou lleno. Pero creio que cada um de nós outros já hemos visto essa frase, uma vida plena. E quizás tu mesmo estás aqui essa noite buscando essa plenitude de vida. Quizás nós outros estamos trabalhando uma e outra vez buscando essa plenitude. Para alguns, estar pleno é viver uma vida financeiramente tranquila. Para outros, ser pleno é ter um bom matrimônio. Para outros, ter a plenitude é chegar a um nível melhor do que já está. Sair da média, não? E partir para esse ponto mais alto. Pero a palavra é muito clara quando diz que é quando tu te sientes completo, pleno, lleno. Recorda a última vez que has comido e que te sentiste satisfeito, satisfeita? Como te sentias? Pleno, plena. E aunque apareciera outro prato melhor do que tu havias comido, tu dirias, não, já não posso mais. Quando um está pleno, nada mais de fora pode entrar. E isso é o que quero falar. Em tua Bíblia, creio, porque também está em la minha, no Salmo 23, é o salmista, quizás um dos salmos que mais conhecemos, ou temos de memória, o salmista Davi, o rei, começa dizendo, El Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quizás ele ha sido um dos primeiros homens que começou a falar sobre uma vida plena, uma vida em plenitude. Pero não tinha esse nome, pero o sentido era esse. Estava pleno. Ele entendia que Deus era isso para ele. E há outra tradução que podemos encontrar que diz assim: El Senhor é meu pastor, tenho todo lo que necessito. Uau! Quando eu estava trabalhando há alguns anos atrás, eu pensava que ser pleno era ter uma boa família também, um bom emprego, ganhar muito dinheiro e ser famosa. Assim. Não sei quantos pensaram isso algum dia. Ou que pensam hoje. Quizás tu estás aí pensando isso. Quero ser famoso, quero ser famosa, quero ser conhecida, conhecido. Isso me trará uma plenitude de vida. Quero ganhar dinheiro, não quero ser rica ou rico, mas quero ter dinheiro que não pense antes de comprar. Isso não é plenitude. Isso é insensatez. Aunque tenhas muito dinheiro, piénsalo onde vais investir. Senão, és insensato. Uma relação pessoal com Deus te conduzirá a uma plenitude de vida.
E é disso que quero falar hoje. Nada nos hará nos sentir mais completo ou completa do que quando tu estás em contato direto com os planos eternos de Deus. Quizás alguns de nós outros não conhecemos quais são seus planos, qual é sua vontade, não? Alguns dizem, ora por mim, para que Deus me revele ou te revele quais são seus planos em minha vida. Quizás hoje falamos algo assim. Há um escritor chamado Rick Warren, é autor de um livro que creio que é muito conhecido como Uma Vida. Há outros livros, mas esse é um dos bem conhecidos, que se chama Uma Vida com Propósito. E ele escreveu isso em inglês no ano de 2009. E seu livro se tornou um best-seller, porque todos queriam saber. E era uma meta que ele havia posto de 40 dias. Porque com 19 dias podemos começar a cambiar um hábito em nossas vidas. Pero um cambio radical, dizem que é com 40 dias. E ele começou a trabalhar com isso. Não sei quantos de vós outros conheceis esse livro e quantos ha leído. Já he leído muitas vezes, não? Um bom livro. E tu vais fazendo cada meta, cada dia. Cada dia tem o seu versículo, tem seus retos, não? Para que tu alcance. E desde o primeiro capítulo, não vou predicar o que sai no livro, mas algumas coisas como isso, não? Desde o primeiro capítulo, ele deixa claro que não se trata de ti, não se trata de mim, se trata de Ele. Ser pleno, se trata de Ele. Ter propósitos em vida, se trata em Deus. E o propósito de tua existência é muito mais grande, é isso que ele escreve, é muito mais grande que o que pensas, o que tu paz mental ou de tu contentamento. É mais grande que tu família, tu carreira, tus ambições. Se tu queres saber por que tu existes, tienes que começar com o Deus Todo-Poderoso. E quantos de nós outros estamos vivendo por la vida e não sabemos por que existimos? Solamente passamos por la vida. Pero quando tu começas a querer conhecer a Deus, entende o propósito de vida. E em Jeremias, cantamos há pouco isso. Em Jeremias 1, versículo 5, diz assim: antes que te formaste em el ventre de tu madre, já te havia elegido. Antes de que nasciera, já te havia apartado. Te havia nombrado profeta para as nações. Ou seja, tu nem sabia, tu nem pensavas, tu nem tinha ideia. Deus já tinha propósitos para a tua vida. Deus já tinha pensamentos a tu respeito. Já via como tu poderias ser utilizado. Eu não era nadie. Deus já estava pensando que hoje, em esse dia, eu estaria aqui fazendo o que estou fazendo. Esse é o Deus que pode te tornar pleno ou plena. Esse é o Deus que pensa antes de ti, que tem propósitos para a tua vida. Vivimos atualmente esses 20 últimos anos, quizás antes disso, pero esses últimos 20 anos, sempre encontro as pessoas dizendo: já has hecho os propósitos para esse novo ano? Quando chega outubro, novembro, dezembro, estamos quase como loucos, porque não hemos alcançado nossas metas, porque não hemos conseguido. Pero para tu alcançar tus metas, não podes fazê-las em dezembro e revisá-las em novembro. Há que revisá-las todos os dias. Há que mirá-las. Há que sonhar com elas. Há que antes de acostar-te, orar e pensar em elas. Ao amanhecer, que seja depois do teu tempo com Deus, o primeiro que tu penses. Se tens uma meta, há que alcançar. Jesus sabia onde queria chegar. Tinha tão claro
a razão por que vivia, por que estava aqui. E ele não se desviou em nenhum momento de sua meta, de seu propósito, de seus objetivos. Cada dia, com tantas coisas que Jesus tinha para fazê-lo, ele apartava tempo para estar com seu mentor, que era seu Padre Celestial. Quanto tempo estás apartando de tua vida para ter esse tempo com tu mentor principal? Nadie pode fazer isso por ti, a não ser tu mesmo. E antes que te formara, ele pensava em ti. Note que Deus disse a Jeremias, antes que estuviera em o ventre de tu madre, eu te conheci. Quando chegamos à adolescência, desconhecemos a nós outros mesmos. Não sei tu, mas eu he vivido uma fase muito difícil. Havia dias que chorava, havia dias que estava enojada, havia dias que a roupa não estava bem, nada, o pelo nunca estava bem, não? Se estirava estava mal, se deixava rizado estava mal, se ponia maquiagem não estava bem, se havia os granitos, nunca estás bem na adolescência. Por mais que queiras, há sempre algo que não estamos à altura. Se não has passado por aí, lo sinto. Quizás não has vivido essa fase. Prepara-te, porque chegará. Quizás não has sido adolescente. Saliste de la infância à la madurez, à juventude. Miramos em nosso armário, abrimos e dizemos, ai, é porque não tenho nenhuma roupa hoje para vestir. E o armário, quando abre, cai tudo sobre ti, de tanto que há. Mas não há nenhuma. Por quê? Porque desconhecemos a nós outros mesmos. Não estamos a gosto com nós outros mesmos. Não sabemos como viver, não sabemos o que queremos. Somos adolescentes. Pero Deus conhecia a Jeremias antes de tudo isso passar. Antes de que tu vivas o que estás vivendo, Deus já te conhecia. E hoje quero falar sobre 3 passos para conhecer tu propósito de vida e de plenitude delante do Senhor. E o primeiro passo para conhecer tus propósitos e viver em plenitude é conhecer a Deus. Como? E se tu podes abrir tu Bíblia, creio que Kaique tem aí, Efésios 1:17, diz assim, lhe pido a Deus, Pablo estava aí no primeiro capítulo, no final do primeiro capítulo, falando sobre algo tão profundo, e diz assim, lhe pido a Deus, é o glorioso Padre de nosso Senhor Jesus Cristo, que lhes dê sabedoria espiritual e percepção para que cresçam em conhecimento de Deus. Queremos tantas coisas, mas às vezes nos olvidamos de pedir a sabedoria, de conhecer, de ter o conhecimento de Deus. Queres saber os propósitos de tu vida? Deus tem propósitos grandes para ti. Diferente de tudo que todos que estão a tu redor te lo falam. Pero não podes conhecer se não conheces a Ele. O primeiro é isso. Conhece a Deus. O apóstolo estava profundamente agradecido. Incrível, porque estávamos cantando canções de gratidão, não? Estava agradecido por todos os crentes de ali, por o amor que demonstrava os filhos de Deus, pero por la fé profunda que tinham em Jesus. E como resultado dessa gratidão, ele estava disposto a sofrer e até morrer, desde que cumprira o propósito de Deus para a sua vida. Pero
às vezes podemos pensar, como que isso passou? Por que isso passou? Se esse homem era uma pessoa que antes estava perseguindo a los cristianos. Pero quando tu tienes um encontro real com Jesus Cristo, tu vida cambia. Tu pode ter 20, 30, 40, 50 anos, não sei quantos anos, não sei qual é a pessoa mais antiga aqui no Evangelho, que são os abuelos. Eu só tenho 35, então não sei tu. Pero não importa quantos anos tu levas vindo a uma reunião como essa. Se não conheces a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de tu vida, não tens um encontro real com Ele, nada vai cambiar. Podes cambiar de religião, podes cambiar de ambiente, podes cambiar de amistade, podes cambiar de cidade, podes estar no mais alto ou no mais baixo posição, pero te digo, é distinto de ter uma relação íntima e personal com o Senhor. Sabedoria espiritual é o que ele orava e pedia, e percepção para crescer em o conhecimento de Deus. Isso havia cambiado em sua vida por esse encontro, por essa experiência personal que havia tenido ele com Deus. Este homem que conhecia tão bem ao Senhor estava disposto a viver isso e que Deus diera sabedoria espiritual e percepção ou revelação para o que pudera conhecer. Quantos de nós outros não queremos ver um ángel? Eu quero muito ver um ángel. O outro, queria tanto. Hoje eu senti a presença de Deus. Meus pelos se quedaram todos de ponta. Não. Nada. Isso se chama emoções. Sensações. Houve um homem que conhecia tão bem de Deus, sabia tão bem quem Deus era, que chegou um momento que ele disse: não me basta os ángeles para ir. Senhor, se tu não vais comigo, eu não irei. E esse homem se chamava Moisés. Quizás nós outros, se viéramos um ángel, já tenho o ángel do Senhor, pois aí vou. Não. Não me basta a presença de los ángeles, se não tenho a presença do Todo-Poderoso. Isso era o que pensava Moisés. E esse homem está dizendo, Pablo agora está dizendo: Senhor, que tu puedas dar sabedoria a meus irmãos, para que eles conozcam, para que eles entendam, para que eles percebam, para que eles tenham revelação tua. Não revelação de que, he visto o céu aberto. Dali e daí. Não, que Deus está falando de ti. Que Deus está falando sobre ti. Há uma chica aqui que viajou e passou 2 meses fora. E hoje he tenido a oportunidade de encontrar-me com ela. E estava falando comigo. E me contava algumas coisas. E eu pergunto para ela: e que has aprendido disso? Qual é a tua experiência com isso? Passar por as coisas que passamos, todos nós outros passamos. Pero o que has aprendido disso? Como vais aplicar isso em tua vida? Estamos vivendo muitas coisas, pero nem sempre estamos aprendendo o que deveríamos aprender. E eu queria, e ele queria também, que essa gente, que esses irmãos tiveram a sabedoria para conhecer mais de Deus. Quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos de nossas debilidades. De nossas debilidades.
de nossas debilidades. Conhecer de nossas fortalezas, todos conhecem, todos sabem. Mas nossas debilidades não queremos, às vezes, que nadie lo conozca. Nem mesmo nós outros, às vezes, queremos conhecer que somos débiles. Mas Ele habla disso. Quanto mais conosco de Deus, mais conosco de minha debilidade. E puedo vaziar-me para ser llena de sua plenitude. O segundo passo para conhecer tu propósito e viver em plenitude é poner Deus em o centro de tudo que haces e confiar em Ele. Generalmente não vemos as coisas como são. Quando temos um problema de visão, como eu e alguns aqui que vejo que tem, además de los que usam lentilhas, não? Então, os que usam gafas, sei que têm esse problema que eu tenho. Quando quitamos as gafas, vemos as coisas borrosas. Quizás outros estão vendo perfeitamente, pero tu já não vês mais perfeitamente. Há que poner as gafas para ver perfeitamente. E às vezes, usando gafas, não podes ver perfeitamente, porque as gafas já passaram do tempo. Há que renová-las. Alguns de nós outros vivimos a vida assim. Generalmente não vemos as coisas como são. Las vemos de acordo com nosso modo de ser. A maneira de como definimos a vida determina nosso destino. A maneira como vemos as coisas influi em como empleias tu tempo. Como estás empleando tu tempo? Às vezes pensamos que, essa pessoa não só chegou retrasada. Mas esse tempo que tu has perdido esperando por essa pessoa, jamais volverá a ti. Como estás empleando tu tempo? Quanto tempo estás empleando e em quê? Essa semana estava assistindo uma teleclasse e a pessoa estava dizendo: eu me levanto, eu durmo 5 horas por dia. Me levanto todos os dias às 5 da manhã. E não tenho tempo para mirar a tele. Porque minha mente está em onde quero chegar. Alguém chama isso de foco. Mas eu quero chamar de outra maneira. Alguém que conhece e sabe de verdade o que quer alcançar. O que queres alcançar? Que te hace todos os domingos venir a uma reunião como essa? Receber uma palavra? Escutar uma reflexão? A boa música que canta aqui? Para alguns não é boa porque é demasiado alta. Para outros está bem. Não. Isso não deve ser a razão que te lo traz aqui. A razão que nos traz aqui, ou pelo menos que eu venho aqui, é porque vengo prestar um culto de adoração ao Deus vivo e verdadeiro. E flui onde tu vais emplear tu tempo, tu dinheiro, tus dones e como valora tus relações. Quantas vezes temos 15 euros e preferimos comprar a última peça de promoção que dá de ofrenda à igreja? Onde estás investindo todo tu tempo, dinheiro? Por que estou falando disso? Porque quando tu investe em o reino de Deus, tu investe em um investimento eterno. Não terrenal,
no limitante. La roupa se acaba, pero las vidas que conocen a Deus jamás serão eternas. E tu não sabes, através dessa pessoa, quantos vão converter-se através de ele. Recordo de um dia, não sei se tu, pero eu sou normal, sou humana, sou normal. E como todos, creio, temos nossos dias de crise. E recordo de um dia que eu estava em Escócia, e era um dia muito difícil para mim. Estava enferma, estava débil, e não falei nada com meu marido, solamente orei. E disse: Senhor, que hago aqui? Não hablo este idioma. Não posso estudar. E ademais estou enferma. Que pinto eu aqui? E passaram-se, creio que 2 horas depois, eu recebo um telefonema de um amigo que estava na Sibéria. E ele me pergunta: Olha, Leni, que tal estás? E eu digo: Bem. É assim, não? Ponemos a máscara e automaticamente dizemos: Bem, estamos bem. Estou bem, muito bem. E ele disse: Vale, pois, ¿conoces alguém com este nome? E citou um nome que ele disse: Sim, conosco 2 pessoas em minha vida com esse nome. Era um nome muito diferente, não é muito comum. Se chama Tibério. Não sei se tu conhece algum Tibério em tua vida. Eu só conosco 2. E ele disse: um conosco que vive em Brasil, em Recife, assim. E outro conheci quando eu estava começando em um ministério. Assim muito, era um adolescente. E não recordo mais, não tenho notícia dele. E aquele dia, essa pessoa me disse: Pois é desse Tibério que quero falar. Eu estava começando o ministério, era 87, quando isso aconteceu. E era justo 2005. Os anos passam. E era 2005. E eu estava ali, e essa pessoa disse: Eu estou aqui com um dos líderes de ministério aqui. E ele se chama Tibério. E ele queria conectar contigo, porque ele disse que um dia tu estavas com um grupo apresentando um teatro de pantomima. E de repente, quando termina a peça, o teatro, a obra, tu corre ao micrófono e tu fazes uma invitação se alguém ali queria receber a Jesus. E eu lhe disse do outro lado. E esse chico foi o único que disse: Sim, eu quero. E eu recordava dele porque era branco, flaco, era muito distinto de los demás. Eu me quedei naquela cidade solamente uma semana. E os dias que me quedei ali, he podido encontrar com esse chico, creio que 3 vezes mais, para dar bases do que ele deveria fazer, como uma igreja cerca de sua casa, como ler a Bíblia, coisas assim básicas. E hoje aquele homem era um homem que era treinador de outros para ir a missões. Quando tu investe tu cêntimo ou tu grande nota de dinheiro, não sabes onde estás investindo. Porque se um desses pequeninos conhece ao Senhor, não sabe quantos virão. Eu não sei quando chegarem ao céu, quantos virão, quantos eu estarei contenta de ver entrar
porque eu compartilhei de Jesus com aquele chico. E ele sigue compartilhando com outros. Onde estás investindo tu tempo? Onde estás investindo tu dinheiro? Onde estás investindo tus valores? Onde estás investindo tus dones? Como é tus relações? O versículo seguinte diz assim: Deus, Efésios 1:4, diz assim: Ele, Deus, nos escolheu antes de la fundação do mundo. E 2 de Timóteo 1:9 diz assim, que Deus nos salvou e nos chamou para su propósito. Não é meu propósito, não é tu propósito, é o propósito de Deus. A partir do momento que tu entregas tu vida a Jesus, já não tens mais tus propósitos. Os propósitos são deles. Aunque tu tenhas uma carreira, aunque tu tenhas uma profissão, aunque tu chegue ao nível mais alto, onde podes chegar, eres solamente um discípulo de Jesus, disfarçado. Falávamos hoje de disfarces, não? Disfarçado dessa carreira que tu tens. Quizás um médico, quizás um advogado, quizás um psicólogo, quizás, não sei, um modista, não sei quem tu eres. Então, quizás um músico. Estás disfarçado disso, pero a verdade é que a partir do momento que entregas tu vida a Jesus, tu eres essa pessoa, chamado por Deus. Quizás pode estar sentado aí e podes ver os demais cantando, alabando, tocando, e estás te perguntando: que pinto eu aqui que não estou fazendo isso? Eu quero dizer-te, nem sei de verdade para quem estou falando nesse momento, mas sei que Deus está me usando para uma pessoa aqui. Quizás o que Deus tem para ti hoje é que tu volva a ter comunhão com Ele. Volve a ter intimidade com Ele e deixa que Ele possa volver a usar tu vida. Terceiro ponto, terceiro passo. Para conhecer tus propósitos e viver em plenitude, é receber a graça de Deus em meio às provações. Esse é o mais difícil. E o versículo 19 de Efésios 1:19 diz assim: também pido em oração que entendam a incrível grandeza do poder de Deus para nós outros, os que creemos em Ele. Se tu crees em Deus, a vida não é tão fácil. Uma vida em plenitude terá sabedoria, terá revelações do que Deus quer para ti, terás uma esperança, uma segurança, pero a vida cristiana empieza quando tu te rendes ao Senhor. E ao render-se ao Senhor, algo empieza a cambiar dentro de ti. Quando ao experimentar personalmente su amor, su poder, su graça, compartimos a todos os que nos rodeiam. E há coisas que tu compartes, aunque tu não quieras. Aunque tu não quieras, tu compartes. Recordas a última vez que alguém chocou contigo? Que has derramado sobre ele? Que has derramado sobre o outro? Se estavas em paz, perdona, não te preocupes. Pero se estavas como um vulcão em ação, estás cego? Não me vês? Que estás derramando em los demás? Tener uma vida plena, conhecer os propósitos de Deus, é também derramar isso em la vida de outros. A vida em si
Toda é uma aprovação. E Deus não vai estar provando solamente a ti. Aprovado a Abraão, quando pediu a seu filho único. Aprovado a Jacob, quando teve que trabalhar 7 anos mais para conseguir atender a mulher que ele amava, que era Raquel. Alguns foram aprovados, como José, Ruth, Esther, Daniel e tantos outros, pero mientras outros, aunque famosos, algumas vezes se equivocaram, como o rei Davi, como o rei Ezequias. Empezou tão bem, pero se equivocou. Pero Deus está sempre observando como nós outros como reacionamos, como nos relacionamos, como estamos vivendo nesse dia tras dia. E acima de tudo, o que queria dizer é que seu propósito é que seamos aprovados em nosso caráter, em la fé, em la obediência, em el amor, em la integridade e em la lealdade. Porque Ele necessita ou espera isso de nós outros, porque Ele está crendo que podemos fazer muito mais, porque Ele está nos llenando para que seamos muito mais do que nós outros mesmos hemos pensado. De sua plenitude, todos hemos recebido graça sobre graça. Que é a graça de Deus hoje sobre ti? Sabe quando tu não podes? Sabe quando tu não ligas? Não dá. Não sabe mais. É esse momento que a graça de Deus vem como uma unção fresca sobre ti e derrama sobre ti graça sobre graças. Quero concluir dizendo: é o mesmo poder que levantou Jesus Cristo de los mortos está disponível para habitar dentro de ti e dentro de mim, num dia como hoje. Queres saber qual é e onde podes encontrar esse poder? É o Espírito Santo, é esse poder. Jesus disse: eu vou, pero vou enviar consolador, outro consolador. Ele subiria ao céu e se assentaria ao lado de seu Padre, pero não nos deixaria órfãos. Ele disse: eu vou, pero Ele vendrá. Conhecer Jesus inevitavelmente transformará tudo que somos ou tudo que entendemos sobre Cristo. Nessa noite, eu quero só deixar algo aqui. Te gostaria viver em plenitude? Aunque já seja crente, aunque já seja cristiano, pero aún não estás vivendo em plenitude. Hoje Deus quer dar-te vida plena. Quer te fazer completo. Não és tu marido, não és tu mulher, não são tus hijos que te fazem pleno. Se Deus não te faz pleno, nadie pode ocupar esse espaço. Hoje Deus quer fazer isso. E eu queria que tu pudesse levar, podes vir? E eu queria que tu levaras contigo esses versículos aí de Efésios, que está desde o 17 até o 19. É uma oração de Pablo, que essa semana tu pudieras orar, que tu pudieras ir delante do Senhor e orar a mesma oração. Orar e dizer para o Senhor: Senhor, eu quero ser lleno de tu graça, eu quero ser lleno de tu plenitude. Pero não é só ser por ser, pero é ser lleno dessa plenitude para realizar os propósitos que Deus tem para ti. Amém? Podemos orar? Senhor, nessa noite, quando chegamos aqui com tantas expectativas, quizás, pero a única que pode ser 100%
alcançada é a expectativa que temos em Ti. É a expectativa, Senhor, que temos de conhecer-te como Tu eres, de invitar-te a estar em tudo que hacemos e de realizar os propósitos que Tu tienes para nós outros. Cada dia somos bombardeadas com tantas informações, com tantas propostas. Facilmente nos distraímos com tantas outras coisas. Pero hoje, Padre, queremos pedir tua ajuda. Queremos ter essa mesma paixão e esse mesmo desejo que ardia em o coração de Pablo, de ver seus irmãos sendo edificados, de ver que outros podem conhecer a Ti como é o único Deus verdadeiro. Senhor, que nossa vida física não seja mais importante do que outros conhecer ao Senhor. Que essa semana, Senhor, custe o que custe, podamos compartilhar desse amor e dessa verdade para outros que todavia não te conhecem. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz.